estamos de volta com o Vale Urgente. Para tratar de um caso aqui, senhoras e senhores, que eu fiquei muito chateado e hoje a gente abordou esse caso junto com o jornalista João Marcos e uma equipe de jornalistas aí da redação do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Band Vale FM para discutir sobre esse assunto. Triste, é um caso que eu falo aqui e fico realmente com o coração apertado de falar sobre isso. Uma criança de 9 anos, ela morreu enforcada, mas não é uma questão de crime, né? Ela morreu enforcada em um tecido usado para fazer atividades acrobáticas. Sabe aquele tecido que é pendurado no teto, que as pessoas fazem a acrobacia, as pessoas treinadas? O acidente aconteceu no CID, o Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional de Caraguatatuba. Esse centro aí fica no bairro do Tinga. A pequena Ágata Neves se enforcou nesse tecido. Ela estava pendurada no teto, ou seja, esse tecido estava pendurado no teto. E eu entendo aqui que ela tenha despencado disso, depois de ter aí morrer asfixiada, tenha caído. Porque disse aqui o André do SAMU, coordenador regional do SAMU, que ela teve politraumatismo, teve grande parte dos ossos quebrados. O resgate esteve lá e ainda tirou a criança com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos ao chegar no hospital. Por telefone, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Caraguatatuba informou que lamenta o acidente e vai estar atento para ajudar e dar todo o apoio para a família. Eu quero conversar aqui com o delegado, né, responsável aí por esse inquérito, o doutor Marcelo Magalhães, que é o delegado titular de Caraguatatuba. Ele está aí para falar com a gente. E isso, doutor, isso foi uma fatalidade, né, imprudência? Como é que trata um caso desse? Eu sei que a família está em choque, né? A família está, inclusive, velando agora, neste momento, a pequena Ágata. E quem mora nas imediações e conhecia a garotinha está em choque, sem dúvida nenhuma. Uma fatalidade ou imprudência, doutor Marcelo? Tony, o caso aconteceu por volta das 18 e 19, né? A escola, segundo consta, já estaria fechada. Então, a apuração vai se basear exatamente nisso, né? Vai ser instalado em inquérito policial para investigar a parte do homicídio culposo sobre as responsabilidades, né? Negligência, imperícia das pessoas responsáveis pela criança. Olha, triste, né? A pequena Ágata, a mãe dela trabalha, é funcionária desse centro aí. E pelo que nós apuramos aqui, e o delegado também nos trouxe essa informação quando conversei com ele por telefone, ela estaria ali aguardando, fora do horário de aula, estaria aguardando a saída da mãe, pelo que eu tive de informação. Acho que é por isso que entra o doutor Marcelo, para apurar isso melhor, né? Conversamos com a secretária também de Educação, adjunto da cidade de Caraguatatuba, e ela disse que isso aí é um teatro, né? Como se fosse um salão. E eu perguntei a ela, esse salão fica aberto? Fica. Tá, então a criança teve acesso a esse salão, viu aquele tecido pendurado, ela já praticava, né, não sei como é que chama isso, né? O que é isso? É um esporte, uma modalidade, né? Ela praticava essa modalidade já, mas não era experiente. Então não tinha nenhum adulto acompanhando. Eu fui mais além e perguntei não só para o delegado, mas perguntei também para a secretária adjunta de Educação se existia embaixo um colchonete. Fui mais além, uma tela, uma rede de proteção, como os artistas de circo utilizam quando estão treinando. Ela disse, não tinha, e isso vai ser apurado. É por isso que a gente espera aí a apuração desse inquérito. Conversamos também, não cabe aqui no programa, por isso não temos a fala dessas pessoas, mas amanhã a gente volta a tratar desse assunto, uma professora. Segunda-feira, uma professora ligada a esse tipo de atividade. E ela disse que há necessidade de um colchão ali embaixo. Aí entra uma outra versão. Eu até entendo, né? Porque a garota teve criança. Por isso tem que manter esse negócio trancado ou de uma forma segura. Mas estava no teto.
Essa criança teve o acesso, não quero fazer aqui o trabalho de investigação, mas me paira a dúvida. Essa criança aí, a Ágata, ela teve acesso a esse tecido de que forma? Ela utilizou uma escada, esse tecido estava dependurado próximo ao chão, que facilitou a utilização desse tecido. É isso que eu gostaria de saber, e eu acho que centenas e milhares de pessoas que estão aqui nesse momento, em Caraguatatuba principalmente, ouvindo, assistindo e chocados com o que aconteceu. Olha, a família, aceite aqui os nossos sentimentos. Nós estamos sentidos. Nós não gostaríamos de estar falando sobre isso, mas é importante que a gente cobre das autoridades para investigar. Uma família, pelo que a gente observou aqui, simples, ela treinando, dedicada, como disse a própria professora, e essa fatalidade. Fatalidade ou imprudência que deixaram aberto a porta e facilitou a entrada dessa criança? Só as investigações comandadas pelo Dr. Marcelo vão poder dizer e trazer aqui um desfecho dessa história para a gente, desse caso trágico. Olha, certas coisas não têm comparação. Você quer ver alguns exemplos? O atendimento da Marabras é de primeira. Uma equipe super qualificada está sempre pronta para atender você. Quer um outro exemplo? A variedade de móveis da Marabras. Não tem comparação. Você nunca viu tanta opção em móveis na sua vida, não é verdade? O preço da Marabras também não tem comparação. É simplesmente o menor do Brasil. Não perca mais tempo. Confira essa oferta, preste atenção e aproveite correndo. Guarda-roupa malta espaçoso, 3 portas deslizantes, 6 gavetas, apenas 10 vezes de R$ 59,90 sem juros no cartão. Na concorrência custa o dobro. Na Marabras você economiza de verdade. Corra, é só um dia. Marabras não tem comparação. Só um dia. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Tony Blade. Pronto, posso continuar? Vem para 2 aqui, que eu vi correndo ali o TP, achei que tivesse acabado já. Um jardineiro morreu após ser atropelado por um caminhão, isso dentro do local onde ele trabalhava, na cidade de Taubaté. Reginaldo Bastos, de Prado, de 26 anos, ou do Prado, de 26 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Você vai conferir a reportagem de Renata Marangoni. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã nesta obra de um conjunto habitacional em Taubaté. Nós tentamos contato com alguns funcionários, mas ninguém quis gravar entrevista. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ajudava o motorista do caminhão de uma empresa terceirizada a manobrar, quando foi atingido e morreu na hora. A empresa de jardinagem estava trazendo aqui umas plantas ornamentais. E em determinado momento, um jardineiro começou a ajudar o condutor a descarregar esse material. Depois de fazer a descarga, o jardineiro ajudando o condutor a manobrar o veículo, né, ele se posicionou de forma a ser visualizado pelo condutor para alertá-lo de que era hora de parar. Mas o condutor não viu e continuou dando ré e infelizmente houve esmagamento do jardineiro contra o poste. Já foi realizada perícia no local e as causas do acidente devem ser investigadas. O condutor, como em princípio não houve perícia, negligência ou imprudência, não houve a vontade de fazer, né, em princípio nada deve acontecer com ele. É claro, haverá o processo, serão investigadas as circunstâncias. Acidentes acontecem, né? Tem uma informação chegando agora, informação exclusiva. Informação exclusiva, não sei se eu tenho tempo. Informação exclusiva. Eu tenho tempo para comentar essa informação agora que está chegando, produção? Ou a gente fala isso depois? Então vem para cá. Uma ocorrência policial em andamento neste momento começou na cidade de Taubaté. No trevo de Taubaté para Ubatuba, ali na rodovia Oswaldo Cruz, SP-125, um homem, um senhor, né, numa idade já avançada, é a informação que chega para a gente agora, ele foi pego de refém. Os bandidos estavam fugindo de um roubo. Entraram no carro e fugiram em direção a Ubatuba. Trevo de Lagoinha.
houve o acompanhamento da polícia, houve troca de tiros, o carro capotou dos marginais, um dos marginais preso às ferragens. Nesse momento, o tenente Murichita, Juan Murichita, está lá no local para fazer o resgate e a retirada desse indivíduo preso às ferragens. O outro, os policiais militares já fizeram a abordagem e essa ocorrência está em andamento nesse momento. Eu gostaria até de um contato com o tenente Murichita, mas eu acho que não vai ser possível, até por conta do sinal prejudicado lá próximo de Lagoinha. Eu acredito que a produção esteja até tentando contato com o tenente Murichita, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Mas enquanto isso, vamos ao intervalo comercial. Se tivermos êxito, a gente coloca o Murichita para falar ao vivo aqui no programa.